Então, gente, é o seguinte, primeiro eu vou começar com uma informação de novo, né? Tanto atualização disso, daquilo, mas eu espero não ter confundido a cabeça de vocês aí no cronograma. Estou fazendo os cronogramas bimestralmente, como eu já tinha falado. Sexta-feira a gente termina o nosso primeiro bimestre, sexta-feira nós vamos ter uma provinha, bem tranquila, 5 questões, tá? Igual eu fiz as provas anteriores, então uma prova objetiva de 5 questões. E deixa eu ver, a partir da semana que vem, eu acredito que vocês já foram comunicados pela coordenação do curso de vocês, né? Houve uma reunião aí com vocês e com a diretoria, né, com a coordenação, e eu acredito que vocês saibam melhor do que eu, né, sobre o encaminhamento dessa reunião, mas o fato é que vai ser retirado, né, serão retirados alguns contraturnos de vocês a partir da outra semana. Nessa estava tudo ok ainda os horários, tá? E aí, a partir da semana que vem, eu não lembro qual era a turma que eu iria. Só era uma dos dois terceiros anos, um meu ia ser retirado, eu ia poder ficar só com um. Eu não seguiria com os dois. Aí o professor, né, o coordenador me perguntou, professora, a senhora ainda tem interesse em permanecer? Porque a senhora vai perder um, né? Só vai seguir conteúdo com o outro. Então, para mim, nesse momento, seria mais fácil, né, até para minha vida, eu continuar com os dois. Como um foi retirado, eu optei por sair do outro também. Tá? A questão de planejamento, de organização minha, para mim, seria mais fácil continuar com os dois. Então, como um teve que ser retirado, um contraturno, né, então eu optei também por sair do outro. Nem sei qual que era que eu poderia continuar, né, não lembro. Então, a partir da semana que vem, essas aulas de segunda-feira com vocês, né, a gente não tem, a gente volta de novo a ter somente encontros nas sextas-feiras, tá bom? Sexta-feira agora a gente tem prova, né, todo o conteúdo que foi estudado até agora do primeiro bimestre, e aí, na semana que vem, quando for na sexta-feira, eu divulgo um outro cronograma falando, né, o que a gente vai ter como atividades e, enfim, tá bom? Alguma dúvida, algum comentário? Acho que vocês já tinham ciência, né, sobre essa questão dos horários. Se por acaso houver possibilidade de no futuro, eu me deixei disposta a isso, né, eu deixei aberto, tipo, se der para que eu volte com as duas turmas novamente, aí tranquilo, eu retorno, né? Mas enfim, parece que está se encaminhando tudo bem, né? É bem provável que a gente retorne aí o presencial, né? Não sei como é que vai, o IFAC está encarando isso, né? É parte mais administrativa. Mas, enfim, por enquanto é isso. Só sexta-feira a partir de hoje, tá bom? Vocês já sabiam, né? Beleza. A gente já sabia. A gente falou com o professor de espanhol, que é o coordenador. Uhum, Aí ele explicou direitinho. beleza. Isso. Então, vamos lá, que eu vou passar aqui. Na aula passada, a gente comentou um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, né? E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu quero saber de vocês também o que vocês conseguiram compreender sobre a Revolução Russa, tá? E vamos ficar na Revolução Russa hoje, tá? Vai ter um conteúdo. Só um pouquinho que eu acho que tem alguém querendo entrar. O Elias. Vai ter um conteúdo, que é esse conteúdo do roteiro 7, tá? Que eu disponibilizei textos, que é o Brasil do final do século XIX a 1930, e o vídeo que eu postei hoje, que é sobre a República Velha, né? Que tá também no roteiro de hoje, no roteiro 8, o linkzinho, que ele vai ficar somente para que vocês façam a leitura dos textos e para que vocês assistam o vídeo, e a gente vai comentar só na outra semana sobre ele. Mas eu já deixo de antemão avisado que vai ter uma questão na prova sobre ele. Muito tranquila também, e eu já meio que vou deixar até pistas de em qual sentido será essa questão, porque não vai dar tempo, e eu acho cansativo a gente debater dois assuntos, né, na mesma aula. Então, hoje a gente vai falar sobre a Revolução Russa, né, e aí vocês tratem de estudar bem os textos sobre o Brasil do final do século XIX até 1930, que é a República Velha, a República Oligárquica, a República Café com Leite, né? Tem várias denominações diferentes para chamar esse período, tá? E aí assistir aquele vídeo que eu falei que tem 12 minutos, é bem legal.
E aí vocês façam aí a provinha. Eu vou deixar essa prova dessa vez, tá, gente? É algo bem atípico isso, mas eu vou deixar por 2 dias, na sexta e no sábado. Porque sexta, querendo ou não, é feriado, né? Mas é facultativo letivo para o campus, então é aula normal, mas tendo em vista que algumas famílias, né, obedecem uma lógica diferente nas suas programações internas, então eu vou considerar sexta e sábado e vou deixar a prova cadastrada lá, tá bom? Então, deixa eu tentar. Meu computador tá travando tudo, Jesus. Eu tenho que fazer uma. Como é que fala? Uma formatação aqui urgente nele. Tá aparecendo aí, gente? Rapaz, ainda não. Não? Pra mim ainda não, também. Então, peraí. Deixa eu voltar aqui. Ah, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? É porque ele demora ali a processar para eu compartilhar a tela, aí eu penso que já foi, aí o negócio não vai assim mesmo. Tranquilo, professor, eu só tive um atraso porque eu tive que marcar uma consulta para minha mãe, tá? Tá ótimo, tudo bem, tranquilo. A gente vai começar agora, na realidade, né? Então, vamos lá. Primeiro eu quero ouvir de vocês, né? A gente falou um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, na nosso momento síncrono que nós tivemos passado. Então, deixa eu só, né, fazer aquele resumão aí final, até a visão da nossa provinha aí na sexta-feira, tá? Então, Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. A gente não deve esquecer do turbilhão, né, de povos, de nacionalismo que existiu ali na Europa antes, né, e após também esse período aí da Primeira Guerra Mundial. Então, um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial, né, algumas das causas da Primeira Guerra Mundial, a gente pode citar o nacionalismo, né, o mosaico de povos que havia ali na Europa, e esses povos, eles queriam sua autodeterminação, né, ou seja, vários grupos diferentes, às vezes, grupos, podemos citar os eslavos, né, eles estavam sob o domínio de outros impérios, né, então havia um interesse muito grande de alguns povos de terem conquistado ali a sua independência, tá? E uma outra questão, que é uma das questões cruciais para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, é a questão do neocolonialismo, onde Itália e a Alemanha se sentiram aí muito prejudicadas na partilha da África e da Ásia, né, e nutrir um sentimento digamos assim, até revanchismo, de querer mais territórios, né, de conquistarem mais espaços também, tá? Então, essa é uma das causas, e o grande estopim da Grande Guerra, né, que é a Primeira Guerra Mundial, foi simplesmente lá, né, em meio a todos esses conflitos, foi o assassinato do arquiduque Ferdinando, né, Francisco Ferdinando, e da esposa dele na Bósnia, né, na capital da Bósnia. Quem era o Ferdinando? O Ferdinando, ele era um herdeiro, né, do Império Austro-Húngaro, né? Esse Império Austro-Húngaro, ali no leste da Europa, ele dominava vários povos, tá, gente, de nacionalidade eslava, né? Então, alguns desses povos, eles queriam sua independência, tá? A Sérvia, nesse conflito, nesse momento, ela é... Só um pouquinho, tem alguém querendo entrar. Beatriz. A Sérvia, nesse momento, né, ela é adepta do pan-eslavismo, no entanto, contrária à dominação do Império Austro-Húngaro. Então, eles tinham a intenção de formar a Grande Sérvia, ou seja, todos os povos eslavos dentro de um mesmo território e sobre o domínio, né, sobre a autoridade dos povos eslavos e não de outros povos, né. E com o assassinato do Francisco Ferdinando na Bósnia,
Bósnia, que a Bósnia era um grupo de sérvios, era um grupo de eslavos, né, o assassinato do Ferdinando foi justamente de uma pessoa que era integrante de uma organização nacionalista que fazia parte da Sérvia, do movimento sérvio, né. Então, a partir desse momento, a gente começa, né, a ter as rivalidades mais, digamos assim, acionadas, né. Então, aquelas alianças que foram formadas lá no final do século XIX e início do século XX, que foi a Entente, né, e a aliança, né, ou seja, nós tivemos duas grandes alianças, né, que foi o bloco, né, da Tríplice Aliança e o bloco da Entente, né. Quem era a Tríplice Aliança? Vocês lembram ainda? Alemanha, né, Itália, né, e Império Austro-Húngaro, que justamente o Império Austro-Húngaro foi atacado, né, por pessoas oriundas da Sérvia, que também era adepta lá da outra aliança, que era a Entente, tá bom? Então, quem era que fazia parte ali da Entente, digamos assim? Nós tínhamos a Rússia, né, nós tínhamos a França, nós tínhamos a Inglaterra, mas lá na frente a gente vai ter outros países também, como os Estados Unidos, fazendo parte, tá? Então, resumidamente, um mosaico de povos, alguns querendo independência, né, e outros sendo os dominadores, né, se mantendo impérios e dominando, né, e num desses conflitos, a morte do Ferdinando, um dos herdeiros do trono lá do Austro-Húngaro, ela se torna o estopim da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, a Primeira Guerra, ela começa em 14, vai até 18, e a gente sabe que, ao final da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos inúmeras consequências, como mais de 10 milhões de mortos, né? Nós tivemos um mapa da Europa, ele redefiniu as suas fronteiras, por quê? Porque nós tivemos impérios, só um pouquinho mais alguém entrando, ao Luiz Henrique. Nós tivemos impérios sendo destruídos, né? Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o Império Austro-Húngaro, né, ele deixou de existir, o Turco-Otomano também deixou de existir, então surgiram novos países ali no leste europeu, tá? Como exemplo, a gente pode estar citando, né, do Império Austro-Húngaro, nós tivemos, né, a Áustria, a Hungria, né, surgindo ali daquele momento, tá? Outra coisa que a gente pode comentar também foi, né, uma das consequências foi o Tratado de Versalhes, que foi assinado ao final da Primeira Guerra Mundial, e que trouxe severas punições para a Alemanha, e isso até muitos historiadores falam, né, que a Segunda Guerra Mundial, ela começou ao final da Primeira Guerra Mundial com a assinatura do Tratado de Versalhes, né, porque isso já gerou uma faísca para lá na frente, quando a gente for estudar, né, a gente ter uma das causas motivadoras da Segunda Guerra Mundial, né, que foi o quê? O Tratado de Versalhes, ele impôs duras consequências, né, principalmente aí a Alemanha. A Alemanha, ela foi a principal responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial, né? Então, teve que pagar dívidas, indenizações, né? Pelo menos ela foi imposto aí para ela, né, pagar indenizações. Os seus exércitos, eles não podiam mais ter, né, um aparato militar tão grandioso, então não podia passar mais de 100 mil militares, né, território, ela perdeu o território também, né, então, a partir daquele momento que ela era o Império Alemão, né, naquele momento, ela passa a ser constituída como uma República de Weimar, tá, então, ao final da Primeira Guerra Mundial que isso acontece, ela não é mais um império ali ao final da Primeira Guerra, ela se constitui em uma república, né, o imperador, ele acabou que abdicou, fugiu, né, ao final da Primeira Guerra, e aí, a partir desse momento também, né, ela devolve territórios para a França, né, devolve territórios para alguns territórios que faziam parte do antigo império também passam a ser independentes naquele momento. Então, esse é o resultado da Primeira Guerra Mundial, né.
e a gente também não pode deixar de citar a questão da Liga das Nações, que foi um organismo, uma pré-ONU, digamos assim, né, que surgiu ali no final da Primeira Guerra Mundial como uma espécie de tentativa de evitar os conflitos futuros de tamanha grandiosidade, né? A gente percebe que a Liga das Nações, que era essa pré-ONU, ela acaba que não consegue, né, o seu objetivo, porque a gente vai ter, né, mais um grande conflito, que é a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Tá aparecendo para vocês meu slide? Assim, professora. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa. Primeiro, eu vou deixar um pouquinho para vocês, para quem leu, falar um pouquinho para mim, o que achou do roteiro, né, do texto que eu forneci. Eu acho que eu também disponibilizei vídeos lá, né, sobre a Revolução Russa, o que foi a Revolução Russa, né, como que era a estrutura da Rússia antes e durante ali a Revolução Russa, né. Vocês conseguiram ler o texto, compreendeu? Querem contribuir aí conversando? Deixa eu ver aqui, quem é que está nessa. Particularmente foi tranquilo, professor. Só Foi que eu tive um pouco tranquilo, né? de dificuldade no começo para entender a Revolução Russa, porque eu não tinha tido contato ainda. Entendi. Deixa eu ver, tem 13 pessoas, Luiz, Henri, o Elias, a Anne, não sei se a Anne saiu, agora eu vi a Anne caindo, não sei se a Anne voltou. Não sei se ela fez uma coisa Volta, né? Tá bom, então vamos lá conversar um pouquinho, né, sobre a Revolução Russa. O Andresso disse que não tinha tido contato, né, com o conteúdo. Então vamos lá. Primeiro, né, para a gente entender a Revolução Russa, primeiro que a Revolução Russa, ela ocorre ali no momento da Primeira Guerra Mundial, então a gente está em plena Primeira Guerra Mundial, né, em 1917 foi um ano muito decisivo na Primeira Guerra Mundial, a gente tem a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, tá, então ela fazia parte da Entente, né, ela era aliada da Inglaterra, da França na Primeira Guerra Mundial, e ela sai da Primeira Guerra Mundial justamente por muitas questões dentro do seu próprio país, né, até pela aclamação da sociedade pela saída da Rússia, que nesse momento não tinha estrutura nenhuma de se manter numa guerra, tá? Então, a gente tem a saída da Rússia em 1917, da Primeira Guerra Mundial, a gente tem a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Entente, né? E a gente também, eu não sei se foi nessa turma que me perguntou, e o Brasil participou, professora. O Brasil, ele se mantém neutro até boa parte, né, do conflito. Até 1917, ele tem uma posição de neutralidade, né, ele e muitos outros países. A Bélgica, né, ficou neutra ali, e isso favoreceu até a invasão da França também, por parte da Alemanha, né, e aí por isso que a Inglaterra começou também a ir contra ir contra a Alemanha, né, e os outros países, mas o Brasil, ele ficou numa posição de neutralidade até muito tempo, até que alguns navios, né, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, de outros países também, eles foram afundados, né, por submarinos aí alemães, né, foram atacados, né, pelos alemães, né, pelos países aí que lutavam do lado da aliança, tá? E aí, nesse momento, né, com um ataque direto, né, ao Brasil, começa a se ter uma pressão para que, né, o Brasil naquele momento assuma um lado no conflito, né? Então, mediante aí a esses conflitos, a esses ataques, o Brasil, ele acaba, né, assumindo aí o partido da Entente. Então, ele começa aí o conflito já no final, né, em 1917, então é quando ele, de fato, ele vai aderir à guerra. E aí, a participação dele foi, eu mencionei no dia, não sei se foi na turma de vocês, mas envio de médicos, né, aviadores também, e alguns navios de patrulhamento também, tá? Então, digamos que
que a participação dele na Primeira Guerra ficou mais restrita, tá? Já foi ao final e ficou mais restrita, tá? Então, é nesse patamar aí que a gente está, né, de conflito, que a Revolução Russa vai eclodir, né, lá na Rússia. E aí, o que foi, né, o que é uma revolução? Uma revolução, ela causa uma profunda transformação na sociedade, na economia de um país, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar a Rússia como um país antes de ocorrer essa revolução, porque vai mudar totalmente, né? Então, como que era a Rússia antes da Revolução de Outubro, né? A Revolução Bolchevique de 1917. E aí a gente costuma dizer também que a Revolução Russa, ela teve etapas, tá? Para a gente poder entender a implantação, né, do socialismo na Rússia, a gente tem que compreender as etapas, tá? Peraí, que tem alguém querendo entrar. O Maico. Tudo bem, Maico? Então, vamos lá, gente. Os antecedentes da Rússia, tá? Final do século XIX e início do século XX, a economia da Rússia era uma economia ainda em moldes, né, do feudalismo, uma economia semi-feudal, tá? Então, a exploração da terra, né, e aí nós tínhamos a figura dos camponeses, que nós tínhamos aí como população, né, camponesa, 85% que viviam aí nessas condições, 85% da população russa, ela vivia, né, nessa situação de economia agrária, tá? A forma política adotada pela Rússia nesse momento era uma autocracia, né, os poderes da Rússia, eles eram concentrados na mão do czar, né, então ele detinha os poderes absolutos, né, então, naquelas formas antigas dos estados nacionais, antes, né, dos estados nacionais aí, dos imperadores e tal, então ele centrava nas suas mãos aí todo o poder, né, então ele era digamos assim, o nível supremo, né, o senhor supremo dali, não havia aí essa democracia. Então, quando a gente fala aí nesses poderes que remetem aí até ao feudalismo, a gente pode pensar ainda, né, naquela sociedade que tem o clero, que tem uma nobreza que fica ali próxima, né, então tudo isso a gente pode estar pensando que era a sociedade russa aí nesse momento, tá? Uma das coisas que a gente tem que citar e que é muito importante, que lá na frente a gente também vai compreender uma das fases, é que no final do século XIX, tá, a início ali do século XX, a Rússia, ela começa a passar por uma modernização industrial, tá? Essa modernização industrial, ela é fruto de investimentos estrangeiros, da Inglaterra e da França, principalmente, tá bom? Então, Inglaterra e França faz, né, muitos investimentos lá dentro da Rússia, e aí depois lá na frente, quando o socialismo foi implantado, quando algumas medidas foram implantadas, vai ter o confisco, né, dessas empresas, desses investimentos, e isso aí vai gerar alguns problemas, né, lá na frente também, tá, para a Rússia. E aí, com essa modernização no final do século XIX, com esses investimentos, né, estrangeiros, as cidades, elas começam, né, a receber mão de obra, pessoas que viviam naquela condição ali semi-feudal, né, nos campos, começam a sair da parte agrária em busca, né, de novas oportunidades de vida na cidade, tá? Então, a gente tem um boom na população urbana nesse momento. Então, tem um aumento da população das cidades, né, e com isso as condições precárias nas indústrias, tá, porque era um país que até então não era desenvolvido industrialmente, que começa a ser, e as condições, né, são bem precárias aí nesse início, tá, começa a se inflar também as fábricas, as indústrias ali naquele momento, as condições nada agradáveis, tá.
E é nesse clima que a gente começa a ter alguns movimentos surgindo, clandestinos, é claro, né, porque a gente tem uma autocracia, um poder absoluto ali que não permite que esses movimentos tomem voz, né, e nem que liderem algo mais aberto, né. Então, a gente começa a ter, né, greves, revoltas, né, e repressão também por parte do czar, tá. Então, a gente também é uma das características da Rússia nesse momento, né, a concentração fundiária, né, que já ficou evidente aqui, e alguns movimentos também que começam a surgir reivindicando terras, né, porque as terras naquela época, né, uma estrutura semi-feudal, elas eram concentradas nas mãos dos grandes proprietários e várias pessoas camponesas, né, sem até passando fome. Então, há essas reivindicações de terras por parte de muitos camponeses também, tá? E é mediante a esse cenário que a gente tem na Rússia surgindo pessoas, né, com pensamentos voltados às novas teorias que estavam, né, ganhando corpo no mundo, né. A gente tem que lembrar também que o iluminismo já tinha sido, né, bem de antes, lá do século XVIII, XVII, né. E a Rússia acaba que não adere, né, e nem de forma alguma tenta dar espaço para isso, né, então é totalmente proibido isso até, né, porque tinha os déspotas esclarecidos lá na época do iluminismo, mas a Rússia ela veta, né, esse tipo de pensamento, né, ou seja, de liberdade, né, então existe mesmo uma autocracia absoluta lá na Rússia nesse momento, e nesse cenário começa a surgir aí essas novas ideias, tá? E muitos intelectuais e membros, né, da classe trabalhadora, né, principalmente da urbana ali com a modernização, começam, né, a se unirem em torno de um pensamento, tá? E formam, né, o Partido Operário Social Democrata Russo, que é um xingamento quase, né, um nome tão grande dele, pós-DR, né, o pós-DR, Partido Operário Social Democrata Russo, tá? Esse partido, tá, que surge na clandestinidade, né, também tinha algumas outras correntes e tal, mas esse é o que se destaca, né, o que vai liderar toda a revolução, ele se pauta, né, no marxismo, tá, que é a corrente, né, que eu coloquei aí do lado, que se opõe à propriedade privada dos meios de produção, né, ao lucro e à exploração da classe operária. Então, é pautado lá nos ideais de Karl Marx, né, de exploração, contra a exploração do trabalhador, contra a mais-valia, né, que é incorporada pelos donos do meio de produção, né, e aí ele se pauta nessas ideias, né, contrárias à detenção da propriedade privada dos meios de produção, e começam, né, a amadurecer ideias de uma nova Rússia, digamos assim, tá? É claro que dentro desse grande partido de orientação marxista, a gente vai ter as alas, né, como a gente sempre tem em partidos políticos mesmo. Então, no início, né, do século XX, a gente vai ter o pós-DR, ele se dividindo em duas grandes alas, e essas duas grandes alas, elas vão ser bem importantes para a gente conhecer o processo revolucionário lá da frente, tá? Que são os bolcheviques e os mencheviques, tá bom? Os bolcheviques, né, que quer dizer a maioria, né, e os mencheviques, que queria dizer a minoria, tá? Resumidamente falando, né, e tinham também pensamentos, né, pensamentos um pouquinho diferentes. Ah, professora, o que eram os pensamentos, né, por quê? Por que se dividiu, né? Os bolcheviques, eles se posicionavam mais a favor, né, de uma revolução imediata, tá? Então, temos que pegar em armas, temos que destituir todo esse poder que está aí e implantar o socialismo, né, para se chegar, né, ao comunismo, enfim. Já os mencheviques, não. Os mencheviques, eles
digamos assim, eles queriam que, primeiro, né, antes de se implantar o socialismo para se chegar a um futuro comunismo, eles acreditavam que antes, né, o Estado deveria se unir com a burguesia, né, desenvolver a indústria, né, desenvolver a economia, deixar a Rússia, que era um país atrasado ainda, né, num patamar bacana ali na economia, né, para daí sim ser passado, né, os meios de produção para a classe operária, enfim, tá? Então, eles se divergiam nessas questões de como se chegar à revolução, tá? Basicamente, os bolcheviques, eles eram mais extremistas, né? Tinha que ser mais imediatista, e os mencheviques acreditavam que era um processo até se chegar, tá? A gente tem que falar aqui também sobre os efeitos da guerra na economia da Rússia, tá? Então, a Rússia, ela se envolve não só na Primeira Guerra, né, mas antes da Primeira Guerra ela se envolveu em alguns outros conflitos, e isso gerou uma série de revolta dentro da população, para a população russa, né, que era pobre, passava fome, não tinha participação, né, nem nas terras, nem nos lucros das empresas, né, então, e ainda ia para a guerra, né, e muitas vezes havia o questionamento de que esses soldados que iam para a guerra, eles eram entregues à morte, porque muitas vezes eles iam mal equipados, até mal vestidos, né, então havia uma série de questões que permeavam aí a Rússia nesse momento, tá? Então, os efeitos das guerras, né, que a Rússia se envolveu, foi só inflamando, né, os nervos aí da população contra esse governo autocrata, né, autoritário que nós tínhamos lá na Rússia, tá? E aí, gente, eu dividi aí em três momentos, porque é interessante que a gente entenda esses três momentos, né, porque a Revolução foi um processo, até, né, chegar à queda e à implantação do governo bolcheviques, né. Então, vamos lá. Primeiro, né, o ensaio geral, como é conhecido, que foi a Revolução de 1905, tá? Então, por que, né, que se chama, foi um movimento, né, que antecedeu e que se chama de uma pré-revolução, né, que ocorreu lá em 1905, né, muitos anos antes aí de 1917, tá? Então, algumas características desse momento. A derrota da Rússia para o Japão na corrida imperialista, então a Rússia, né, entrou em confronto com o Japão, né, era uma região, acho que era a região da Manchúria, que eles disputavam naquela corrida lá do imperialismo também, né, então o Japão tentava conquistar e a Rússia também, né, a Rússia ela acaba sendo derrotada pelo Japão. Nessa época, o Japão ele já estava muito desenvolvido, né, militarmente, até economicamente também, e aí a Rússia perde para o Japão, tá? Então ela já sai um pouco humilhada desse momento, né? E fora que ela já não tinha uma economia muito boa, né? Perdeu muito dinheiro, a alimentação, né? Até por comida, o povo nessa época lá, a partir dessa guerra aí, né, eles começaram a reivindicar, porque começou a faltar comida, né, muita gente lutando, enfim, até para mandar comida para esses exércitos era complicado. Então, a gente começa a ter muitas revoltas a partir desse momento nos setores populares, né, como de operários, de camponeses, até dos próprios soldados da marinha também, né, e aí a gente tem aí esse ensaio geral, né, a gente tem esses movimentos se unindo e, digamos, se unindo em uma grande manifestação, né? Ou seja, a priori, essa manifestação, né, ela havia sido organizada por esses grupos, né, que não eram permitidos, mas que eles existiam na clandestinidade, de forma pacífica, tá? Então, era só uma organização, um movimento que iria cobrar, né, algumas coisas que não estavam ali ao ver da população da forma como deveria estar,
né, porque eles estavam até passando fome. Então, era pacífico, era um manifesto pacífico. No entanto, né, as tropas do governo autoritário não encarou dessa maneira. Então, a gente teve uma grande repressão, tá? Uma repressão muito violenta, que é conhecida como Domingo Sangrento, né, que morreram aí milhares de pessoas aí em uma das praças lá, reivindicando, tá? 5 de janeiro de 1905, tá? Mas com isso, né, mesmo sendo reprimido com violência e tudo mais, o czar, né, o governo da Rússia, ele acaba cedendo algumas coisas, fazendo, né, algumas mudanças para ver se continha aí os ânimos, tá? Então, ele promove a abertura e o fechamento da Duma. A Duma, o que que é? É uma espécie de parlamento dentro da Rússia, né? Então, ele se compromete, né, em promover, em criar esse parlamento para que eles atuem em algumas decisões, para que não seja ali aquele governo, digamos assim, totalmente autoritário, né? Uma espécie de parlamentarismo ali, tá? E também, nesse momento, a gente tem também a liberação dos sovietes, tá? Os sovietes, eles são os conselhos, né, ou assembleias populares que existiam dentro das classes de trabalhadores naquele momento. Então, havia os líderes dos soviéticos, dos operários, né, da construção civil, da metalurgia, enfim, de todas as indústrias, existiam os líderes, né, os conselhos, tá? E aí, a partir desse momento também foi autorizado aí, né, a questão da existência desses sovietes, desses líderes, tá? É claro que isso foi mais, né, para controlar esses movimentos que surgiram ali em 1905, após, né, um certo controle, o czar, ele volta a agir de novo com autoritarismo, tá? Eu acho que tem alguém querendo entrar. O Lourenço. Ele volta a agir com autoritarismo de novo, tá? E a gente vai ter, né, é claro que, né, vai ter um grande momento de 1905 até 1917, é um período bem grande, então, a partir desse momento, né, mesmo ele voltando a agir com autoritarismo, mas com essa questão da Duma aí, os ânimos dão uma controlada lá na Rússia, tá? Em 1914 a 1917, já foi bem comentado aqui, a Rússia, ela participa da Primeira Guerra Mundial, né, ao lado da Entente, sofre algumas derrotas, tá? Tem a sua situação social, né, fome, né, houve muita deserção dos soldados, né, que às vezes nem roupa, nem armamento direito tinha para poder lutar, então houve muita deserção, muitas mortes, né, já vi textos dizendo que em torno de 4 milhões, né, aí às vezes os dados oscilam, mas 4 milhões foram russos que morreram na Primeira Guerra Mundial. Então, é um quantitativo muito grande, se você pensar, né, que geralmente as estimativas é de 10 a 15 milhões de mortos na Primeira Guerra, tá? E aí, com isso, a gente tem, né, gente, a situação social, ela sendo se agravada, né, mais conflitos surgindo, a população se rebelando novamente, e nesse momento, né, o czar, ele acaba não vendo alternativa e ele renuncia, né? Então, a gente tem a queda do czarismo, né, desse modelo de governo que até então a gente tinha ali como dominante na Rússia, tá? E a gente tem a implantação de um governo provisório, né, pela Duma, que era ali a espécie de parlamento que às vezes funcionava, às vezes não funcionava, dependia da vontade do czar, né? Então, esse governo provisório, né, a gente fala que era um governo da ala, né, menchevique, né, ou seja, a ala menos radical daquele partido lá atrás que a gente comentou, que eram os bolcheviques e os mencheviques, tá? Então, a gente tem, né,
após esse governo provisório, tá? A gente tem em fevereiro de 1917, a ala menchevique, ela assumindo, tá? Então, a gente teve aí esse governo provisório por pouco tempo, e depois quem assume são membros, né, do governo mencheviques, e aí é bom a gente ressaltar que esse governo mencheviques, tá, gente, ele era muito ligado, né, à burguesia também, né, então a gente não vai ter, nessa primeira revolução menchevique, né, de fevereiro de 1917, a gente não vai ter grandes mudanças dentro da Rússia, tá? Então, muitas coisas que a população ansiava, né, que era o desejo, não vai acontecer. Então, após essa Revolução Menchevique e alguns meses, né, depois, em outubro, a gente vai ter, sim, uma revolução, né, que vai coincidir com a mudança de muitas coisas ali dentro da Rússia, tá? Mas a Revolução Menchevique, ela acontece em fevereiro de 1917, ela culmina com a chegada, né, de pessoas da ala menchevique ao poder, tá? Eles tomam uma série de iniciativas nesse momento, como a libertação de presos políticos, né, porque antes o czar não era de acordo, né, tinha que ir embora, era exilado. Lenin foi exilado, né, nessa época ele aproveita e retorna, que vai ser o líder dos bolcheviques, né, da grande revolução que vai ter em outubro, tá? Então a gente tem a libertação de vários presos políticos, várias pessoas conseguem adentrar de novo a Rússia nesse momento, tá? Planos, né, para uma eleição de uma Assembleia Constituinte, e, como eu falei para vocês, acabou sendo uma república liberal burguesa, porque muitos membros da ala menchevique, eles eram aliados, né, eles tinham essa ideologia também, né, de aliança aí com a burguesia, para depois se implantar o socialismo, então tinha muitos membros aliados aí à burguesia, tá? E uma das coisas principais não acontece com a Revolução Menchevique, que é a permanência na guerra, né? Eles não saem da guerra, eles permanecem na guerra. Então, a Revolução Menchevique, que era o que o povo queria, né? Eles pediam a todo momento que a Rússia saísse da guerra, porque já não estava tendo mais condições, né, de luta, né? Pessoas morrendo lá, a economia da Rússia estagnada, e aí o governo menchevique, ele não faz isso, né? Ele permanece com a Rússia na guerra. E aí começa a gerar também descontentamento ali para a população e para os membros também bolcheviques ali, tá bom? Com a libertação dos presos políticos, a gente tem o retorno do Lenin. O Lenin, ele vai ser o grande líder bolchevique, né, responsável pela revolução, não sozinho, né, mas ele é a peça aí responsável pela revolução de outubro de 1917, que é a que vai culminar, né, com a chegada dos bolcheviques ao poder, que vai derrubar aí o governo menchevique, que era mais aliado, né, a uma burguesia liberal, tá? Então, Lenin, ao chegar do exílio político, né, ele tem as teses de Abril, né, e entre essas teses de Abril, os discursos dele pão, né, paz, pão e terra, né, e todo o poder aos sovietes. Quem eram os sovietes, né, eram os conselhos lá dos operariados, né, então todo o poder na visão dele, né, deveria ser entregue aos sovietes. Então eles eram, né, uma ala bem mais radical, né, do que os mencheviques, tá? Então, com esse discurso de paz, pão e terra e todo o poder aos sovietes, né, ele cai no gosto aí do povo, que era isso que eles queriam. Queriam paz, queriam sair da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Queriam pão, porque a população passava fome, né, e queriam terra, que era uma reforma agrária ali, né, porque as terras eram concentradas, tá? Então, com esse discurso, com essas teses de Abril, né, de 1917, eles, né, conseguem derrubar o governo menchevique do poder, né, então eles derrubam o governo menchevique do poder e chegam ao poder em outubro de 1917, tá? Então,
Aí o que que a gente vai ter? Eu vou falar um pouco resumidamente, senão vai ficar muito cansativo, depois eu acho que esse slide ele já está falando lá sobre a Revolução Russa, eu já tinha postado num outro bloco anterior, tá? Mas aqui basicamente eu vou ler que são algumas fases após a chegada do governo bolchevique ao poder, né? Aquele governo que implantaria, né, de fato, o socialismo lá na Rússia, a gente tem algumas medidas iniciais, tá? Então, o slogan paz, pão e terra e todo o poder aos sovietes, né? Então, o que que ele fez, né? Uma das medidas iniciais do Lenin, estatização de fábricas, estradas, bancos, né? Então, tudo ficou sob propriedade do Estado, confisco de bens da igreja, ou seja, numa sociedade que era semi-feudal, né? A igreja de lá era uma igreja que não era vinculada de Roma, era uma igreja ortodoxa, né? Mas ela tinha muitas posses, então houve o confisco dos bens da igreja. As grandes propriedades foram expropriadas e distribuídas, né, aos camponeses, então a reforma agrária. E a saída, né, que era o que o povo mais queria daquela época, que foi a saída da Primeira Guerra Mundial, né, no final de 1917, mas o acordo, né, lá de 1918, de Brest-Litovsk, tá, que é o nome do acordo lá que foi assinado entre a Rússia e a Alemanha, que coincidiu até que a Rússia perdeu terra, mas aí depois, como a Alemanha perdeu, aí se desfez tudo, né. Então, essas foram as medidas iniciais, tá? Após o governo bolchevique chegar ao poder, a gente vai ter uma guerra civil instaurada na Rússia, de 1918 até 1921, tá? Por que que essa guerra civil foi instaurada na Rússia? Porque nós tínhamos, né, alas que não concordavam aí com o governo bolchevique, né, alas ligadas ao antigo governo czarista, né, ao antigo governo os mencheviques também, então a gente tem o confronto entre essas duas ideologias lá dentro, então a gente tem a Rússia que mal tinha saído de uma guerra, que nem tinha condições de ter estado numa guerra, mergulha numa outra guerra, então já não era um país muito desenvolvido, né? Estava tendo a industrialização naquele momento. Então, começa, né, a ficar crítica a situação dentro da Rússia daquele momento, tá? E aí vale ressaltar também, né, que nesse momento aqui das medidas iniciais, todas aquelas indústrias, né, os bens de países, de outros países que tinham dentro da Rússia, eles foram incorporados, né, ao Estado, então houve o confisco também de empresas que estavam lá dentro do país também. E também a declaração de que não havia, né, de não reconhecimento mais de dívidas da Rússia para outros países naquele momento, tá? Então, com a guerra civil, a situação se tornando cada vez pior, o que que a gente tem? A gente tem o que o Lenin, né, e o que ficou conhecido naquele momento como a adoção do comunismo de guerra, tá? Então, foram medidas bem rígidas, né, bem mais rígidas, né, para o contexto que estavam iniciando ali naquele momento. Então, a gente tinha toda a produção sendo confiscada, né, então, todo o confisco da produção russa, o governo confiscava toda a produção, depois fazia sua redistribuição, né, e enfim. E também a mobilização de toda a força de trabalho em prol do sustento da guerra, tá? Então, houve uma força-tarefa mesmo, né, para se trabalhar, para que se mantesse, para que a guerra, né, chegasse aí, para que a guerra chegasse aí a um nível de que o Exército Vermelho, né, que era o liderado pelo governo bolchevique, e aí eu estou citando aqui a questão dos exércitos, né, o Exército Vermelho, liderado, né, pelo governo bolchevique, e o Exército Branco, que tinha as forças mencheviques, né, e as antigas lá do czarismo. Então, a guerra civil foi entre essas duas forças, digamos assim, tá?
Então, foi nesse momento da adoção do comunismo de guerra que a gente começou a ter também perseguição dos inimigos considerados antirrevolucionários. Então, se você não estava do lado, né, dos bolcheviques, né, se não queria a implantação das medidas bolcheviques, você era considerado um antirrevolucionário e era perseguido também, né? E aí a igualdade salarial, desculpa. Então, a Guerra Civil vai de 1918 a 1921, tá? Ao final, alguém está entrando? Isso. Aqui, assim. Então, gente, ao final dessa guerra civil, a gente vai ter, né, esse terceiro quadrinho, esse segundo quadrinho aí, vão acompanhando, tá? Uma nova tentativa de reequilibrar, né, de reorganizar a economia russa, tá? Então, o que seria essa nova, é a nova política econômica, NEP, né? Então, a NEP foi uma política que vem após as medidas iniciais e após a adoção do comunismo de guerra, né, devido à questão da guerra civil aí, ela vem como uma tentativa de fortalecer, né, a Rússia, que tinha se saído também bem arruinada, arruinada dessa guerra civil, né, teve o país bem destruído aí. Então, o que significa a NEP? Ela nada mais é do que o governo, né, ali naquele momento, o governo bolchevique, né, adotar medidas capitalistas, né, medidas liberais dentro do seu mercado, tá? Então, era uma tentativa de se organizar para lá na frente, né, ele se estruturar num formato mais socialista, né? Então, o que eles fizeram? Né, houve o restauro, eles restauraram parcialmente a iniciativa privada, então algumas coisas, né, puderam existir de forma, né, pela iniciativa privada, tá, não era mais só através do Estado, pela mão do Estado, então algumas coisas na economia tiveram autorização de funcionamento por essa via, tá, o confisco da produção russa que havia sido adotado lá na época da adoção do comunismo de guerra, houve a suspensão, né, do confisco da produção forçada, e também a partir desse momento, né, teve também o restabelecimento da distinção salarial, tá? E com isso tudo, né, o que a gente tem? Um parcial retorno da economia de mercado, ou seja, a livre concorrência, que foi implementada aí a partir da nova política econômica, tá? Então, a gente tem resquícios de capitalismo aí dentro dessa nova política econômica, tá? E também um incentivo à entrada de capital estrangeiro. É claro que muita gente, né, muitos países não quiseram, porque foi uma política bem frustrada essa, porque eles tiveram medo de ocorrer o que havia acontecido lá atrás, nas medidas iniciais, né? Porque o capital estrangeiro foi incorporado ao capital estatal, né? Quando do início do governo bolchevique. Então, essa política de incentivo à entrada de capital estrangeiro, ela não teve muito êxito, tá? E aí tem uma frase, né, que era do Lenin, né, o Lenin falava isso, que naquele momento eles estavam deixando a economia ter vestígios capitalistas porque era necessário dar um passo atrás, né, regredir um pouco para o modelo capitalista, para daí recuperar de novo, né, para depois dar 2 passos à frente, né, então era uma forma de lá na frente eles voltarem com a ideia, né, do socialismo, da questão dos meios de produção, coletivos, né, então era necessário, naquele momento para eles era necessário isso, tá bom? Então, como resultado dessa política, né, da NEP, que vai até 1928, a gente tem uma recuperação parcial da economia, né, então se surtiu esse efeito, né, a economia, ela se recuperou parcialmente, né, e com isso a gente tem também, né, um centralismo do governo, tá, então a gente começa a ter essa questão, né, do governo centralizando as decisões, tá.
Um outro momento que é importante a gente falar, né, a partir dessa revolução, né, de 1917, é a questão da morte do Lênin, né, o Lênin morre em 1924, né, existe até textos que falam um pouco sobre a questão da morte do Lênin aí, se alguém tiver curiosidade de ver depois, né, mas, se não me engano, foi um problema, alguma coisa cerebral aí que deu nele, que eu esqueci, mas foi alguma coisa relacionada a isso, né, então ele morre em 1924, tá, e após a morte do Lenin, que era o grande líder ali dos bolcheviques, né, a gente vai ter dois grandes nomes também, que era do Partido Comunista, né, do Partido Comunista da União Soviética, né, porque depois foi criada a União Soviética. Em 1922, a Rússia, ela se torna a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá, em 1922. Então, o pós-DR, né, o Partido Bolcheviques, depois ele vai se tornar o PUCS, Partido da União PUCS, Social... Ai, gente, fugiu agora. Partido da União Socialista Soviética. Acho que é isso. Então, a gente vai ter, né, a partir desse momento da morte do Lenin em 1924, esses dois grandes nomes, que é o Trotsky e o Stalin, né, então eles vão, digamos que, duelar, né, internamente, dentro desse partido aí, que no futuro acaba se tornando o partido comunista, né, o partido único aí, lá da Rússia, então eles vão duelar para ver quem é que vai assumir o controle do partido, né, e com isso vai assumir as rédeas aí da União Soviética, né. Quem vai sair vencedor? Acho que todo mundo, né, talvez vocês já ouviram falar, e a gente vai falar nele mais para frente ainda, né, agora eu só estou citando ele aqui, mas quem vai sair vencedor nesse embate é o Stalin, né, ele vai ter muita participação ainda lá na Segunda Guerra Mundial, né, a gente vai falar um pouquinho o nome dele lá também, tá? Então, e aí tinha uma diferença entre Trotsky e o Stalin também, né, as ideias do Stalin eram entre o Trotsky, né, ele achava que a revolução ela deveria ser ampliada para imediatamente, né, para outros locais do mundo, né, ou seja, se implantar o socialismo, o modelo socialista em outras economias, né, e que a União Soviética deveria estar liderando isso e tal. Já o Stalin, ele acreditava que primeiro a revolução ela deveria se consolidar dentro da União Soviética, né, somente a partir disso, né, que ela poderia, digamos que, começar, né, a auxiliar outros países que quisessem aderir ali também ao socialismo, né, então, a ideia de Stalin, ela recebeu, né, melhor aceitação dentro do Partido Comunista, tá, e aí por esse motivo, Stalin, ele se tornou líder, né, com a morte do Lenin, tá, o Stalin tem, né, suas características de governo, né, principalmente no campo econômico, né, são os planos quinquenais, né, então ele teve o objetivo esses planos tinham o objetivo de modernizar e industrializar a União Soviética, né, sobretudo na área da indústria pesada, então tinha metas a se cumprir, né, tinha o que a indústria deveria ter aí nesse período de 15 anos, né, deveria se modernizar nesse período de 15 anos, o que deveria produzir, né, eles decidiam o que produzir, tá, então, esses planos quinquenais aí foram implantados na época do Stalin, né, e acabou que lá na frente, né, a gente vai ter, né, eles sendo benéficos para principalmente a indústria pesada, né, a indústria de base, e a modernização de alguns setores ali da Rússia nesse momento, tá? No campo agrícola, né, a gente tem a implantação de cooperativas, que eram os kolkhozes, né, e também as fazendas estatais, né, que eram os sovkhozes, né, então uma forma mais social, né, de se trabalhar, né, e aí também tinha essa questão das fazendas estatais, né, que eram fazendas que tinham que se trabalhar, né, e as coisas eram para o Estado,
tá? Com isso, a gente teve o crescimento da indústria de base, né? Bem mais, né, do que a de bens de consumo também, mas a gente teve o crescimento também da indústria de bens de consumo. Mais para frente, né, essas indústrias, elas vão, né, mas isso é tema mais para frente, essas indústrias, elas vão ficando defasadas, né, elas não conseguem acompanhar o mundo capitalista, então vai surgir uma série de problemas, mas para esse momento aqui, eles conseguiram dar um up aí, digamos assim, na questão industrial, com esses planos quinquenais aí deles, tá? A gente não pode deixar de citar aqui nesse momento a questão das características do governo do Stalin, né? Então, o Stalin, ele né, quando a gente estuda os regimes extremistas, né, a extrema-direita, a gente também estuda o stalinismo, né, como sendo um regime de extrema-esquerda também, né, lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre. Então, o governo de Stalin, ele é um governo totalmente autoritário, né, então, uma centralização do poder nas mãos do Stalin, né, então o Stalin, ele dominou, ele centralizou o poder, né, as decisões tinham todas que passar por ele, tá, havia o controle do Partido Comunista, né, então ele também controlava o Partido Comunista, e também ficou famoso, talvez até em alguns filmes você já deve ter assistido, ou já ouviu falar, os expurgos de Moscou, né, que era a perseguição dos seus inimigos políticos. Quem era inimigo, inclusive Trotsky, né, ele veio, né, para o México, né, perseguido aí pelo Stalin, ele veio para o México, né, e depois até uma das pessoas que eram responsável aí pela segurança, né, era um homem aí da segurança do Stalin, né, de uma agência de segurança, matou ele no México, então era um inimigo do Stalin, né, foi morto a mando dele. Então, não só ele, mas vários outros, né, que iam contra algum pensamento do Stalin, né, morria, né, ele mandava matar, e fora que havia os campos de concentração de trabalhos forçados também, né, muitos ali, a grande maioria na Sibéria, tá, então muitos inimigos políticos eram enviados para lá para fazer trabalhos forçados lá, tá? Então, muitas obras de construção na Rússia mesmo foram de pessoas aí que eram perseguidas e prisioneiras do regime, tá? Então, o que nós tivemos? Nós tivemos um regime extremamente autoritário, né, a partir aí do Stalin assumindo o poder, tá? Mas lá na frente a gente ainda vai voltar a falar um pouquinho sobre, tá? Mas, resumidamente, é isso, né? O que é a Revolução Russa? É a queda do czarismo, né, que era um governo autocrata, e a chegada ao poder, né, dos bolcheviques, que trazem essa ideia da implantação do socialismo, né, e aí, nessas etapas, né, querendo implantar o socialismo, a gente vai ter essas inúmeras medidas aí. Então, no final das contas, nós tivemos medidas socialistas, sim, sendo implantadas, né, mas, ou em alguns momentos, essas medidas, elas tiveram que serem retiradas, né, para poder favorecer a economia de novo, para ver se restabelecia, e no final de tudo, né, nós tivemos, foi digamos, um regime, né, autoritário e de centralização política, e que não dava nem voz, né, ao povo, né, que era uma das questões, né, que o povo governaria junto, né, e findou que nada disso aconteceu, tá, gente? Então, lá na frente a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre o Stalin. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Que sabe aí, que ficou sabendo sobre a Revolução Russa, que quer compartilhar? Meu Deus, eu olho a minha tela ali e fica lotado. Não sei o que é isso. Eu tava vendo, né? E o que eu vi é que faz muito frio, né, na Rússia. Sim, uhum. E esses campos aí que eu te falei,
Tanto é, né, que as guerras, a Rússia sempre, né, o Napoleão perdeu a guerra e por causa do frio da Rússia também, né, teve parte da Segunda Guerra também pelo frio da Rússia, então é bem complicado mesmo, é um climinha ali que você não consegue nem sair, né, e aí essa última parte que eu falei para vocês sobre os campos de concentrações, né, era uma parte muito fria, né, a Sibéria, então era um trabalho bem penoso mesmo, mas é um país assim, bem frio. Não, pô, tipo, fora do Acre, qualquer lugar faz frio. Aqui dá um ventinho, a gente fica morrendo de frio, né, Elias? Baixar 1 grau, nós já estamos morrendo de frio. A gripe vem. É isso mesmo. Deixa eu falar, vocês conseguiram assistir o vídeo também que eu postei? Eu acho que era um mapa mental, né? O Descomplica, que falava um pouquinho sobre. Sim, era. Uhum. E aí eu pedi também para que vocês fizessem um mapa mental de vocês, né? Que era para ser entregue na semana passada. E aí, já aproveitando que não estava todo mundo, né? Quando eu entrei, a gente já está finalizando, tá, gente? A partir da semana que vem não teremos mais essas aulas, né? Só a de sexta-feira mesmo, por causa da mudança que teve na grade de horários, tá? Sexta-feira nós vamos ter prova, tá? O último conteúdo, que é o Brasil do final do século XIX, a Revolução de 1930, eu optei por não adentrar aqui nele hoje, para não ser muita coisa, né? E a gente falar nele só na outra, fora essa sexta que vai ser a prova, na outra. Então, vai ter uma perguntinha na prova, que é sobre esse conteúdo, que está o texto no roteiro 7, e eu postei também, coloquei um link de vídeo nesse roteiro de hoje, que é o 8, é um videozinho de 12 minutos, e aí vai ter uma questão bem tranquila, tá, mas o que fala essa questão e o que é esse conteúdo, né, a gente está falando do momento que vai da proclamação da República de 1889 até 1930, e aí o que nós tivemos no Brasil, né, com destaque para a República Oligárquica, né, a República Velha, que era aquela onde ficava Minas e São Paulo se alternando na presidência, né, então era principalmente essas oligarquias, né, dos grandes cafeicultores, né, que ora Minas, ora São Paulo. Minas também era conhecida pela produção de leite, né, mas o que eu quero? Eu quero que vocês observem, tá, que nessa época a gente tinha um sistema de voto, né, que era conhecido como voto de cabresto, tá? Ou seja, aquele voto, né, o voto, ele não era um voto secreto, né, a gente tinha, né, as adoções, mas ele era um voto que era manipulado pelos coronéis, né, que a gente tinha a figura dos coronéis. Então, quem eram os coronéis, né, o coronelismo da época, a gente era aqueles grandes proprietários de terras, né, e que controlava o seu curral eleitoral, né, que a gente chama assim. Então, dentro da sua propriedade, nos arredores dela também, não só ali envolvido nas suas propriedades, mas, né, no local onde ele tinha, né, as suas possessões também próximas a ele, ele controlava o voto daquelas pessoas, tá? Então, ele escolhia seu candidato, ele pedia, né, para que, quando não atendia, tinha lá as outras coisas que ele fazia também, né, mas elas eram obrigadas, né, a votar num candidato aí que era escolhido. A gente tinha também a política do clientelismo, que era a troca de favores, tá? Então, vejam, estudem sobre coronelismo, clientelismo, né, a política clientelista, que era a troca de favores, né, e se alguma forma isso ainda não desse, a escolha, não saísse lá nas urnas o candidato que era o que o coronel apoiava, né, ainda se tinha, né, a possibilidade de se alterar as atas, né,
porque não tinha uma justiça eleitoral naquela época, né? Então, o que a gente tem hoje, que fiscaliza as eleições e tudo mais, naquela época não tinha, né? Então, era possível que esses grupos locais, né, eles alterassem até as atas, né, das eleições, né, que era a eleição, que o povo fala, a eleição do bico de pena, né, que eles alteravam lá e colocavam o que eles quisessem, escreviam o que eles quisessem também, tá? Então, quando estiverem fazendo a leitura, só prestar atenção nessas coisas, que na prova a questão que tem, ela vai estar um pouco relacionada a isso, tá? O que foi o coronelismo, o voto de cabresto, a política clientelista, tá? É isso. E aí a gente comenta um pouquinho melhor sobre isso na próxima sexta-feira, fora essa na outra, tá? Sobre esse último conteúdo, beleza? Beleza. Então, Beleza. bom restinho de segunda-feira aí para vocês, né? Então tá, boa noite, durma bem. Boa sonhe noite. comigo, Vocês e até também. Boa janta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. bom almoço. Boa Tchau. janta. Bom almoço. Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau, professora. Tchau, até mais. Professora, Oi, pode falar. a Eduarda, a Maria Eduarda da nossa sala, ela falou que não pôde participar da aula hoje porque ela teve que ir para fisioterapia com a mãe dela. Beleza. Tá bom. Vou postar o link depois lá, tá bom? Tchau.